tema dessa preleção é Deus presente no presente, livres para prosseguir. Onde nós vamos trazer algumas reflexões sobre a forma como nós lidamos com as coisas da nossa vida, com as coisas do nosso passado, que nos mantém presos ao passado, e com as coisas do futuro, que despertam ansiedade no nosso coração. Amém? Bom, então para isso, eu vou ler aqui na Nova Versão Internacional, e eu sei que vocês têm talvez uma outra versão. Se vocês têm uma outra versão, eu vou pedir um favor. Não precisa abrir a Bíblia, apenas ouçam a leitura, porque eu acho que funciona melhor vocês ouvirem a leitura que eu vou fazer, do que eu ficar lendo numa versão, você lendo em outra, e acaba que dá um nó nos neurônios, tá bem? Então, por favor, se você puder, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 32, e à medida que você for encontrando, que você se coloque de pé, por favor, em respeito à palavra de Deus. Se você está com uma outra versão, não precisa abrir a Bíblia, não fique envergonhado, não existe nenhum legalismo nisso, tá? O importante, não tem nada de mágico em você abrir. O importante é que você ouça o conteúdo da palavra de Deus que eu vou ler para você aqui agora. Lucas 24, 13 a 32. Quem encontrou, diga por gentileza, encontrei. Quem não encontrou, diga, escola dominical. Lucas 24, de 13 a 32, é uma passagem bem conhecida, que é Jesus e os discípulos a caminho de Emaús. Nós vamos expor as Escrituras e ir destrinchando pouco a pouco esta passagem. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, dois deles, ou seja, dois dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Palavra do Senhor. Feche os seus olhos, por favor.
Deus e Pai, que não seja a voz do teu Filho, que não seja dos lábios do preletor, mas que venha do teu Santo Espírito, falando diretamente aos corações, para que haja de fato uma profunda transformação de vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Muito bem, temos aqui uma passagem bastante conhecida. Jesus tinha sido morto, crucificado, estava sepultado até onde sabiam seus discípulos, e dois deles estavam retornando para o vilarejo de onde eles eram oriundos, que era Emaús, ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam decepcionadíssimos, porque eles achavam, naquela época, eles não compreendiam o papel do Messias. E eles achavam que o Messias seria um grande guerreiro, um libertador, que viria para acabar com o jugo do Império Romano sobre Israel, libertá-los e implementar um reino terreno, como os reis do passado de Israel, talvez como Davi. E, de repente, aquele homem em quem eles tinham depositado suas esperanças morre. Ora bolas, acabou-se a esperança. E eles estão voltando e nós acreditamos, a Bíblia não relata profundamente isso, não entra em detalhes, mas nós podemos inferir algumas realidades aqui. Aqueles homens, sendo de Emaús, estavam em Jerusalém, provavelmente como discípulos de Jesus e como outros discípulos de Jesus, tinham dado uma pausa na sua vida, deviam ter os seus ofícios, os seus trabalhos lá em Emaús, para seguir o Senhor Jesus. Tipo, meu Deus, talvez fossem carpinteiros, ou fossem pastores, ou fossem construtores, não sabemos o ofício deles, mas talvez falaram, eu vou abandonar isso por enquanto, porque eu tenho que seguir ele, porque ele vai implementar o reino. Quem sabe nós não seremos, teremos novos postos nesse reino, teremos outras tarefas. Mas aí Jesus volta, morre, e eles estão retornando para Emaús, a terra de onde saíram, cabisbaixos, decepcionados, frustrados. E é interessante que naquela caminhada, naquela estrada, eles se dirigiam àquilo que na cabeça deles seria o futuro deles, que era qual? Novamente, Emaús. Jesus morreu, então o nosso futuro será lá. O nosso futuro não será mais junto ao Messias construído no seu reino. O nosso futuro será de volta em Emaús. Então, na jornada, no caminho, na estrada, eles tinham a mente presa no futuro, em primeiro lugar. Mas eles também olhavam para o passado. No versículo 14 diz que no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então percebam que eles estavam no caminho, mas uma parte das suas atenções estava voltada para o futuro, para onde eles se dirigiam, que era Emaús, para o que aconteceria futuramente, e a outra parte das suas atenções estava presa lá em Jerusalém, naquilo tudo que havia acontecido com Jesus. Então os seus pensamentos estavam divididos entre passado e futuro. E nós vemos no versículo 17 que havia muita tristeza no coração deles. Então, quando eles olhavam para o passado, quando eles se prendiam ao passado, o que vinha ao coração deles era tristeza. E as suas ações, o seu pensamento relativo ao futuro, eram cheios de incertezas, porque tudo o que eles esperavam que fosse acontecer foi por água abaixo. Jesus morreu. Vamos voltar para lá. O que acontecerá agora? O que será da nossa vida? Nós sabemos que os pescadores lá abandonaram o barco para seguir Jesus. É natural acreditar que muitos abandonaram seus ofícios. Mas agora a esperança acabou. Temos que voltar, vamos para lá. O que será de nós? Vamos fazer o mesmo que antes? Tudo aquilo que Jesus falou, nada vai acontecer. Então eles estavam presos, ancorados no passado e estavam com as suas atenções voltadas para o futuro. E por esta razão havia tristeza e incertezas no coração daqueles homens. Eles estavam no caminho, mas estavam desconectados deste caminho. Eles prestavam atenção na frente, prestavam atenção atrás, mas não se davam conta de que o presente deles era fundamental. Aquele caminho em que eles estavam era fundamental. E aí eu pergunto para vocês,
Será que você tem vivido uma vida presa ao passado? E com isso, o seu coração fica cheio de tristezas, de mágoas pelo que aconteceu no passado, de feridas, perdas que houve na sua vida, decepções com coisas que aconteceram, expectativas frustradas, coisas que vocês gostariam que tivesse acontecido e não aconteceram. E aí você, por estar preso ainda ao passado, o seu presente é prejudicado. Porque você vive ressentimentos, você está vivendo totalmente, revivendo frustrações, decepções que você sofreu no passado, adoecem o seu coração no presente. Então você está no caminho, você está no presente, mas a sua âncora está presa no passado. E por causa disso você vive colhendo no seu presente as consequências do que viveu no passado. E isso pode estar adoentando a sua alma, entristecendo o seu coração, prejudicando a tua jornada. Ou, de repente, as suas atenções estão só direcionadas ao futuro. O que será que acontecerá? E por causa disso, você tem medos, você tem receio de que no final desta estrada que você percorre, chamada presente, você encontre algo diferente, não que seja o que você quer. Isso coloca no seu coração o quê? Medo, angústia, incertezas e aquela coisa que alguns têm chamado de o mal do século, a ansiedade. Então, se você vive com as suas atenções não voltadas para o presente, para o caminho, para o solo onde os seus pés estão pisando hoje, mas olhando para o futuro somente, ou olhando para o passado somente, você vai estar cheio de angústias, incertezas, ansiedade, medos. Daqui a pouco você vai estar tomando remédio controlado, talvez desenvolva uma síndrome do pânico, de tanto que isso te afeta, ou você vai estar preso ao seu passado, você não consegue deixar para trás o que passou, você está acorrentado a esse passado e por isso você vive tristezas, frustrações, ressentimentos, uma dor que não passa, talvez uma depressão. Então, muitas vezes, nós agimos como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Porque percebam que interessante, presos ao passado, presos ao futuro, esqueceram-se do presente. E o que é que aconteceu no presente? O texto continua. De repente, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Que coisa linda! Jesus chega e ele se insere no presente daqueles homens. O presente deles era aquela estrada, era aquela jornada, aqueles 11 quilômetros. Jesus chega e ele penetra nesta realidade em que eles estavam e interage com eles. Ele se conecta com eles no presente. E ele, ao perceber o coração daqueles homens, ele começa a conversar com eles, tentando fazer com que eles tragam as suas atenções para o presente. Reparem, é interessante, eu sempre digo isso, já disse isso aqui esses dias. Às vezes a gente lê a palavra, mas não lê. A gente passa os olhos, mas não se detém nos detalhes, não saboreia o texto, não mergulha nos detalhes para conseguir entender aquelas pequenas coisas que fazem toda a diferença no texto sagrado. Reparem uma coisa que é muito importante nessa passagem, é o tempo verbal. Você que já saiu da escola há muito tempo, lembre-se que o tempo verbal a gente tem pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais do que perfeito, futuro do subjuntivo, futuro, né? Vou resumir isso tudo em passado, presente e futuro. E é muito interessante o tempo verbal que é utilizado por cada um deles aqui nesse diálogo. Porque Jesus chega e ele fala no tempo presente. Reparem, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Ou seja, o que no presente vocês estão falando. Ele tenta trazê-los para cá, para aquele momento em que ele estava com eles. E Jesus constantemente chama a mim e a você para olhar para o presente. Em Mateus capítulo 6, versículo 34, no Sermão do Monte,
Ele disse: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, olhe para o hoje, olhe para o presente. Isto é o que mais importa. O cristianismo, o evangelho de Jesus, ele não despreza nem o passado e nem o futuro. Ele não nos diz que nós ignoremos isso, mas ele nos faz tentar aprender com o passado, viver o presente e ter esperança no futuro. O nosso passado, ele deve ser uma escola para nós. Ele deve nos ensinar lições que devemos aprender para que vivamos bem o presente. Não deve ser uma âncora presa. Já passamos por ele, que ele se vá. Que ele se vá. Use o aprendizado que você ganhou com as experiências do passado. Use as tristezas, as mágoas, as decepções para viver bem o hoje, mas não viva no hoje o passado, porque isso não te fará nenhum bem. Jesus nos disse isso. Basta a cada dia o seu mal. E o futuro, ele deve ser visto com esperança, porque você sabe que você serve a um Deus que tudo controla, que tudo conduz, cujos olhos nunca estão distanciados da tua vida. E isso nos dá paz. Mas por termos uma fé tão minúscula, nós esquecemos com frequência disso. O que será do amanhã? Isso não é um hino evangélico, não é um hino cristão. Porque eu te digo o que será do amanhã. O amanhã será aquilo que Deus determinar em sua santa soberania, e ele fará esse futuro se descortinar diante de nós, pelo grande amor que ele tem por nós. Relaxa. O dono de tudo, o criador de tudo, o condutor de tudo, ele é teu pai. Ele não é teu inimigo, ele é pai. Quem é pai ou mãe aqui? Faz assim. Quando você pensa as coisas do futuro dos teus filhos, você pensa querendo que ele passe pelo perrengue, querendo que ele fique triste, querendo abater o teu filho, e mesmo quando ele tem que passar pela disciplina, é o mal dele que você quer? Sim ou não? Não. E por que você acha que o teu pai te ama menos do que você ama o teu filho? Calma, ele te ama, ele cuida de você. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Tudo contribui para o teu bem. Mesmo que você não compreenda e mesmo que aparentemente não contribua. Ou então a palavra de Deus é mentirosa. Então, em vez de responder para Jesus, olha, a gente está discutindo tal coisa aqui agora no presente, só para lembrar, Jesus perguntou para eles sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles, em vez de responder, olha, estamos discutindo tal coisa aqui enquanto caminhamos no presente, eles novamente demonstram onde que os pensamentos deles estão escravizados, no passado. E aí eles respondem para Jesus o seguinte: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Jesus fala sobre o que vocês estão falando. E eles vão lá para trás de novo. Você não sabe o que aconteceu lá atrás. E aí eles continuam falando no passado. Versículos 18 a 21. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que, olha o tempo de verbo aí, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta. Olha que ironia, olha que ironia. Ele era um profeta quando ele estava ali com eles, no presente. Mas eles olham para o passado. Ele era um profeta poderoso
em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram, passado de novo, para ser condenado à morte, e o crucificaram, passado, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção de Israel, ou seja, não vai trazer mais, e o Redentor estava ali ao lado deles, e eles não viam. E muitas vezes nós agimos da mesma maneira que eles. Parece que nós vivemos num cabo de guerra com Deus. Eu tenho vivido com medo. Deus diz, não temas no presente. Eu tenho vivido, ou seja, algo que acontece do passado para cá, aflito. E Deus te fala no presente, tenha bom ânimo. O passado roubou a minha fé. E no presente ele fala, crê somente. Ele está sempre nos trazendo para o nosso presente, mostrando que se o passado foi ruim, se o passado trouxe tristezas, mágoas, decepções, o presente é um turbilhão, um tsunami de possibilidades. Nós não temos que ser escravos do que aconteceu. Esquece, deixa para trás, perdoa, vamos em frente. Entenda uma coisa. Embora você tenha que aprender com o passado, o teu passado não define quem você é. O que aconteceu no teu passado não obrigatoriamente vai definir o teu presente. O que define quem você é o caminho, é a estrada. O que aconteceu não precisa fazer você viver hoje o teu presente em função do que aconteceu no passado. Você se magoou no passado, isso não precisa ser carregado na estrada. Pesa, é uma bagagem desnecessária que nos deixa exaustos. Deixe o que te magoou para trás. Deixe a tristeza para trás. Viva o hoje. Jesus está com você no caminho hoje. O que você vai fazer a respeito? Ah, não, é porque, na verdade, eu entendo o que você está falando, mas sabe o que é? É que o que aconteceu foi, meu Deus, você está igual a Cleopas e o seu amigo. Jesus está falando para você, olha para o hoje. E você fica voltando para o passado. E Jesus fala, mas olha aqui como é que está hoje. E você voltando, não, mas é que aconteceu isso. O hoje está aqui. Solta a âncora. Deixa ela aí. Viva o presente. O que você pode fazer no presente? Aprenda com o passado, mas olha para o caminho. E de repente, os discípulos falam no presente, usam o tempo verbal no presente, nos versículos 21 e 22. E aí eles falam assim, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Opa! Agora vai. Entenderam. Trouxeram o pensamento para a estrada. Trouxeram o pensamento para o presente. Estão finalmente se desconectando do passado. Mas não. E aí eles continuam falando do passado, do presente. Olha que coisa louca. Porque você está vivendo no hoje. O dia de hoje é o teu presente. Mas eles, em vez de olhar aquele momento em que estavam inseridos, eles começam a olhar o que aconteceu naquele dia mais para trás. Ainda se recusando a trazer seus olhos para aquele instante que viviam. Dizendo daquelas mulheres, né? Foram de manhã bem cedo ao sepulcro, ou seja, hoje de manhã, mas foram lá atrás. E não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. E ele vivo ali do lado deles, e eles cegos. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram no passado. Que difícil. Que difícil. Jesus estava ali.
E mesmo eles falando do presente, vivendo o presente, as atenções deles continuavam sobre aquilo que já passou. E nós, muitas vezes, fazemos como aqueles dois homens. Nós teimamos em olhar para o hoje como se o hoje fosse ontem. Como se o que aconteceu ontem fosse acontecer hoje de novo. O nome disso é trauma. A gente fica traumatizado com o que aconteceu. E esse trauma tem reflexos nas nossas atitudes do momento. O trauma é quando você não consegue deixar o passado para trás e ele continua te esmagando no presente. Nós precisamos entender que o hoje traz uma nova realidade. O hoje não é o ontem. O que aconteceu não vai necessariamente acontecer de novo. Calma, abaixa as armas. Tira o escudo. Essa nova realidade tem um grande potencial na sua vida. E um potencial de transformação. Vocês se lembram do templo de Salomão que foi completamente destruído? Quando os israelitas voltam depois dos 70 anos no cativeiro, o que Neemias e Esdras tocam? A reconstrução. Se eles fossem ficar sempre presos naquele passado, eles viveriam eternamente na Babilônia, como escravos, porque presos ao passado. Mas Deus tocou no coração daqueles homens, Esdras, Neemias, Zorobabel, para que eles deixassem para trás o passado e vivessem o presente. E eles reconstruíram o templo, e eles reconstruíram as muralhas, eles reconstruíram as cidades, repovoaram o território de Judá. E diz a palavra, profeticamente Deus falou que a glória do segundo templo seria maior que a do primeiro. E aqueles mais antigos, quando vêm à cidade, choram. Mas o povo que deixou o passado para trás, chega ali e se alegra. Porque viviam o presente e a bênção de Deus para o presente. E aí Jesus olha para Cleopas e seu amigo, e talvez, não sei, um pouco decepcionado com eles, ele tenta de novo trazê-los para o presente. E aí ele, um pouco enfesado, a sensação que dá aqui é que ele está um pouco já chateado, ele fala assim, ele dá uma bronca, ele fala, como vocês custam no presente a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. E aí é interessante, percebam de uma coisa, olha que detalhe curioso. Aqui ele usa um verbo no passado. Ele fala, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Agora, a pergunta é, o que é esse tudo o que os profetas falaram? Que referência é essa que Jesus faz para as falas dos profetas dos séculos passados? O que ele estava falando era sobre a referência que os profetas haviam falado séculos antes. Isaías, Ezequiel, Daniel, Miqueias e outros profetas, acerca de quem? Acerca dele, Jesus de Nazaré, o Messias. Então, mesmo falando do passado, vocês custam a entender o que eles disseram, mas o que eles disseram? Falaram dele, aquele que ali estava com eles naquele exato momento. Então, mesmo falando do passado, as atenções de Cristo estão voltadas para aquele instante, para a estrada. Então, quando você for olhar para o passado, entenda o passado em função do presente. E não fique congelado, estagnado lá atrás, sofrendo. O presente é novo. Os profetas se referiram àquele presente. Quando Isaías profetiza sobre a ressurreição de Cristo em glória, lá no versículo 26 fala
que o Cristo devia sofrer estas coisas para entrar na sua glória. Ele estava falando do Cristo glorificado. E quando é que Cristo foi glorificado neste primeiro momento do reino? Ali, quando ele ressurge com seu corpo glorioso. Então era exatamente aquele momento que os profetas se referiram, que o Cristo deveria ressuscitar e entrar na sua glória. É como se Isaías e os demais profetas estivessem falando: olha, daqui a 500, 600, 400 anos, Jesus estará um dia em glória caminhando na estrada de Jerusalém a Emaús, falando com 2 homens. Eles profetizaram sobre aquilo que eles estavam vivendo. Eles não percebiam. Por quê? Porque estavam cegos para o presente e presos ao passado, presos a um futuro e desconectados da estrada. E aí é nesse momento que Jesus se remete para as Escrituras, que são verdades eternas e atemporais. Ou seja, ele assume a dimensão gloriosa do Deus glorificado, que vive fora do tempo. Para quem passado, presente e futuro, tudo é a mesma coisa e se mistura. É um mistério que a gente não entende, mas que Cristo vivenciou e entendia perfeitamente. E aí no versículo 27 ele diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Meu irmão, minha irmã, da primeira igreja batista de Corumbá, como nós custamos a entender e como nós demoramos a crer naquilo que a Bíblia nos fala. Como nós somos iguaizinhos a Cleopas e o seu amigo. As promessas de Deus que nós lemos na palavra para hoje se fazem presentes na nossa vida hoje, mas nós preferimos nos guiar pelas experiências negativas do passado. Nós preferimos nos guiar pelas experiências pessoais do ontem, em vez de olhar para o presente. E por isso, o que é que nós precisamos fazer? O que Jesus fez. Jesus viu que a única coisa que poderia trazer aqueles homens a começar a olhar do passado e do futuro para o momento era recorrer às eternas e atemporais Escrituras sagradas. E é isso que nós devemos fazer. Eu estou preso no ontem porque eu fui muito magoado, eu fui muito ferido, eu fui muito entristecido. Então vá à palavra de Deus. O que é que ela diz para você nessa hora? Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra de Deus para você no presente. Tenha bom ânimo. Então, se você percebe que você está ansioso demais com relação ao que vai acontecer, que você está triste, magoado, traumatizado, tenta ir para as Escrituras e ver o que Deus tem para falar para você hoje. E aí ele fala para você: bem-aventurados os pacificadores. Ele fala para você hoje que as virtudes do fruto do Espírito são amor. Então viva em amor. São alegria. Se você está triste, busque o Espírito que faz frutificar a alegria no seu coração. É paz, é paciência, paciência para esperar a dor sarar. Amabilidade, bondade, você que de repente ficou amargo pelas feridas que a vida te proporcionou. Mas Deus te promete, ande em comunhão com o Espírito, e o Espírito que habita no teu coração vai trazer amabilidade e bondade para o teu coração. Fidelidade, mansidão, domínio próprio. São promessas de Deus para nós. São realidades da vida do cristão que estão à sua disposição. Vá à palavra e você vai ver que Deus promete que tudo se faz novo. Se tão somente você se desconectar
do passado e do futuro, e você perceber que na tua estrada, aquela que teus pés estão percorrendo neste exato momento, Jesus está ali contigo, junto com a sua graça, junto com o seu poder, junto com o seu desejo de restaurar corações, junto com o desejo de reconciliar vidas, junto com o desejo de fazer a sua igreja viver vicejando sempre e renovando as folhas que ficaram amareladas e caíram no outono. Mas o outono passou e hoje é a primavera. Jesus está com você. Hoje. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias inclui o hoje. E por que ele está presente? E por que ele enviou o conselheiro, o consolador, o encorajador, que é o Santo Espírito, para que hoje você comungue com ele, e hoje ele transforme a tua vida e limpe o teu coração, e te liberte dessa ansiedade, dessas incertezas, desse medo, dessas angústias, dessas dores, dessas mágoas, dessas feridas. Se sangra, Jesus está ao teu lado para cicatrizar. Não podemos esquecer isso. Mas muitas vezes, a ferida fala mais alto a gente do que a voz do Senhor, que está do teu lado, caminhando na estrada com você e você não percebe. E é interessante que aí Jesus chega com eles na casa deles em Emaús, ele se revela, e aí eles conversam assombrados, quando seus olhos finalmente se abrem e eles caem na real. É quando cai a ficha. E aí lá no versículo 32 ele fala, nosso coração não queimou. Quando? E aí eles falam, enquanto eles nos falava no caminho. O coração deles no caminho ia queimando, quando ele ia expondo as Escrituras. Mas ainda assim eles não enxergavam, porque eles sentiam que Deus estava fazendo algo, queimando o coração deles. Mas eles não percebiam e por isso nada faziam. Já imaginou se eles tivessem percebido Jesus no caminho, no presente, e tivessem se atracado com ele, beijado seus pés, beijado suas mãos, falado Senhor meu e Deus meu, mas o fato de eles estarem tão desconectados da presença de Cristo no presente deles, fez com que eles só o vissem naquele último momento, quando não deu nem tempo deles o beijarem. Ele sumiu. Meu irmão, minha irmã, Jesus está presente no seu presente. No caminho em que você está, na estrada em que você caminha, agora, Ele está presente. E se vier a tentação ao teu coração, ao pensamento da tua mente, de tomar como referência para a tua vida, para as tuas ações, para as tuas palavras, para as tuas decisões, somente o passado, as dores do passado ou a incerteza do futuro, recorra à Escritura e o teu coração vai arder. E aí Deus vai falar ao teu coração e você vai perdoar e Deus vai te curar. Você vai confiar e Ele vai te encher de esperança. Pense na tristeza e na incerteza daqueles homens. Uma pergunta para vocês. Aqueles homens tinham um motivo, era justificável a tristeza que eles sentiam por causa do passado? Sim ou não? Sim ou não? Sim. A tristeza que aqueles dois homens tinham por causa do passado se justificava? Sim. A incerteza do futuro se justificava para eles? Sim. Sim ou não, gente? Não. Porque eles estavam tristes porque o Messias havia morrido e os seus sonhos tinham acabado. Mas o Messias estava com eles, vivo.
Não tinha razão nenhuma para eles estarem tristes, porque Cristo estava ali com eles. Eles apenas não percebiam. Eles não percebiam. E você percebe? Será que a tua tristeza, ela ainda se justifica? Ou será que é hora de você virar a página e passar a viver o hoje, com esperança no futuro? Talvez Deus esteja lhe falando: meu filho, para de se concentrar no passado. Eu estou aqui agora falando com você, hoje, e eis que eu quero fazer novas todas as coisas. Eu quero renovar, eu quero limpar, eu quero sarar, eu quero asfaltar a estrada do futuro. Mas aí você fala assim: Senhor, mas o passado, e ele fala: para com isso, olha para mim que estou aqui do teu lado agora. Se com aqueles homens sua tristeza e sua incerteza não eram justificáveis, por que com você seria diferente? Então, meu irmão, minha irmã, você está no caminho, você está na jornada, você está em movimento, você está se deslocando, você não está cimentado no que passou, você não está preso ao que virá, você está fazendo, você está no gerúndio. E Jesus está com você no caminho. Olhe para o caminho, olhe para o hoje, olhe para Cristo. Feche seus olhos, por favor. Eu quero convidar você a orar ao Senhor agora. Primeiro silenciosamente, você com Ele, e depois eu vou orar junto com vocês. Será que tem algo que te prende ao passado? Será que a tua vida hoje está infeliz em muitos aspectos, em razão de coisas que você viveu no passado? Será que não é hora de deixar isso para trás? Será que não é hora de confiar no Senhor que caminha com você na estrada nesse momento exato? Ou será que você vive ansioso, talvez até com queimação no estômago, porque você não sabe como será o amanhã, como será o futuro? Calma. Aqueles discípulos estavam caminhando para Emaús, achando que o futuro deles seria ali, naquela cidade. Mas assim que Jesus se revela a eles no presente, a primeira coisa que eles fazem é disparar em direção a Jerusalém para encontrar os demais discípulos. E é bonito a gente acreditar que o futuro deles não estava em Emaús como eles achavam, mas estava na mão de Deus. E talvez Cleopas e aquele homem tenham abandonado completamente o futuro que eles imaginavam naquele momento e se tornado missionários que pregaram o Evangelho talvez na África, no Oriente. A gente não sabe, a Bíblia não diz. Mas o futuro deles não estava em Emaús onde eles achavam. Estavam nas mãos de Deus. Assim como o seu futuro está totalmente nas mãos de Deus. Então fale com o Senhor. Jesus está aqui agora, nesse exato instante, dia 30 de setembro de 2018, quase 9 horas da noite, falando ao teu coração, dizendo: eu estou aqui para curar, eu estou aqui para sarar, eu estou aqui para fazer novas todas as coisas. Eu te trago a minha paz, eu te trago a minha graça. Ontem você foi ferido, hoje você perdoa. Ontem você foi esquecido, hoje você será lembrado. Ontem você foi decepcionado, hoje você será honrado. É assim que Deus funciona. O passado são tijolos, mas de algo que desmoronou e que nós devemos, no poder do Santo Espírito de Deus, pegar esses tijolos para construir
um novo presente, com esperança no futuro. Fale com o Senhor, você e Ele. Quais são as suas dores do passado? Quais são as suas ansiedades quanto ao futuro? Fale com o Senhor sobre isso. Em seguida iremos orar. Nosso Deus, nosso amigo, nosso amado, nosso querido Deus, Pai nosso, existem entre nós, Senhor, corações feridos por coisas que aconteceram no passado. Eu peço a Deus que agora, no presente, Senhor, Tu passes o bálsamo nesses corações e que as dores do passado fiquem no passado. Que todos aqueles que estão escravizados por fatos ocorridos no passado, que trouxeram tristeza, decepção, mágoa, frustração, que sejam, Deus, tratados e que no presente sejam renovados, restaurados e vejam como o sol nasce bonito a cada manhã, depois da escuridão da noite, Senhor. A escuridão da noite fica na noite. Na manhã ela não cabe mais, Senhor. Por isso eu te peço que o Senhor traga o pensamento dos teus filhos e filhas cativos para o momento de agora, quando as coisas velhas se passaram e tudo pode se fazer novo. Se tão somente confiarmos em Ti, confiarmos no Teu desejo de renovação na nossa vida e agirmos conforme este pensamento. Também há entre nós, Senhor, corações ansiosos pelo amanhã, que não sabem para onde irão, não sabem o que farão, olham para o futuro, mas só veem uma densa neblina que não permite descortinar o horizonte. Senhor, para esses que Tu tragas a paz, que Tu tragas a tranquilidade, aquela paz que não se pode entender, uma paz sobrenatural e que só vem mediante o mergulho nas Tuas santas Escrituras, que nos mostram que o nosso futuro, Senhor, está totalmente nas Tuas mãos. Nós não somos barcos à deriva, levados ao sabor de uma maré que não sabemos para onde irá, mas sabemos que o nosso futuro está escrito desde antes da fundação do mundo, no Teu santo livro, e que Tu estás caminhando conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos destinou a um porto seguro e que as marolas que virão, as ondas que virão, as tempestades que virão, não tirem do nosso coração esta certeza que Tu estás no barco. Tu não estás acenando da praia, Tu estás no barco conosco, pisando o mesmo chão, no presente, conduzindo-nos pelo rumo seguro ao porto seguro. Por isso, Senhor, agora aqui hoje, nós oramos a Ti. Livra-nos do passado e que tragamos somente experiências que nos ajudem a construir o presente. Livra-nos da ansiedade do futuro e que possamos tão somente descansar em Ti no presente. E que esta nossa estrada, na qual nós caminhamos, tendo a Ti como nosso companheiro de jornada, não permita jamais que nos esqueçamos que Tu caminhas conosco. Que na jornada da nossa vida, que na estrada de cada um de nós, nunca nos esqueçamos de que não somos solitários na jornada, mas que Tu estás pisando nas mesmas pedras, Tu estás pulando as mesmas valas e Tu estás nos amparando a cada minuto da nossa caminhada. Te agradecemos por nos mostrar isso. Te agradecemos, ó Deus, por esses 4 dias de comunhão, que os Teus filhos e filhas desta igreja e daqueles que em algum desses dias visitaram esta confraternização, que sejam profundamente tocados pelas verdades bíblicas que aqui foram expostas e que a exposição da Escritura tenha de fato transformado corações. Que possamos daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos,
ouvir falar desses irmãos queridos, sabendo que tu fizestes maravilhas no meio deles. É no nome de Jesus que nós te pedimos essas coisas, sabendo que sairemos por essa porta para viver a nossa semana, mas que Jesus sairá conosco e caminhará conosco e estará conosco todos os dias até a consumação do século. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Corumbá, 30 de setembro de 2018. É com muito carinho e muita gratidão a Deus que a Primeira Igreja Batista de Corumbá dedica ao irmão Maurício Zagari essa singela recordação do amor desse povo pantaneiro que nunca esquecerá esses dias abençoados. Com amor, PIB de Corumbá. Vamos aplaudir o nosso irmão? Aplaudir nosso irmão?